Walter é apaixonado pelo automobilismo, não só como fã, mas ele conhece, acelera muito, anda muito, de kart nem se fala, mas de carro conhece tudo, conhece profundamente o funcionamento de um carro, tecnicamente. A gente, na temporada de 2008, a gente fez uma bela parceria, discutia os acertos do carro, tudo, então ele conhece, acho que poderia estar em qualquer uma das duas profissões, tanto cineasta, que não precisa nem falar, mas como automobilismo, ele tem todas as credenciais para ser um grande piloto. Se um dia fosse feito um filme sobre o Ayrton, o que você acha dele dirigir o filme? Acho que é a pessoa, né? Porque, primeiro que a paixão, o Walter tem essas duas paixões, o cinema e o automobilismo. Eu já nem sei qual das duas é maior. Em relação ao automobilismo, ele tem uma grande paixão como o Ayrton do kart. Ele é um grande kartista, apaixonado por kart, onde ele vê um kartzinho ele está sempre andando, conhece o automobilismo muito bem e saberia dar o ângulo de um piloto ou do que é um ambiente de automobilismo, porque você vê muita coisa de automobilismo que é muito fake para quem é piloto, né? E acho que um filme do Ayrton não pode ser uma coisa falsa, tem que ser alguma coisa que alguém, como um piloto, conseguiria transmitir, mas teria que ser um cineasta. Então eu só conheço um que tem essas duas grandes credenciais. Ele é um excelente cineasta, premiado, e um ótimo, excelente piloto, que poderia ter sido um piloto profissional, com certeza. Então, e para falar do Ayrton tem que fazer bem feito. Então acho que ele é o cara. Tomara ele consiga, tô torcendo. Se fosse feito um filme sobre o Ayrton, você acha que seria o diretor ideal? Acho que sem dúvida, né? Eu acho que não só pela qualidade do Valtinho como cineasta, mas como diretor, tudo, mas por ele ser um ex-piloto. Foi um cara que correu muito tempo de kart, ele correu um pouco de automóvel também. E acho que só isso o credencia para fazer um bom trabalho. Porque se você pegar qualquer filme de automobilismo que tem, para quem participa do automobilismo, para quem está no automobilismo, essas coisas, sempre foge um pouco da realidade. Não, até acidentes ou até casos que acontecem, porque por maior que seja o diretor, por melhor que seja o diretor, mas que não tem uma noção de corrida, que não participa de corrida, essas coisas, essa noção de realidade realmente é diferente, é outra. Então acho que isso muda muito quando você pega um cara que nem o Valtinho, que tem uma grande bagagem como diretor já e uma grande bagagem como piloto também. Eu acho que ele é o cara ideal para fazer isso, não tenha dúvida. Se você pegar aquele filme que foi... Eu não lembro o nome do filme com Tom Cruise, da NASCAR. Dias de Trovão. Dias de Trovão. É muito fantasioso aquilo lá, os acidentes que tem, aquelas voadas, aqueles carros lá. Aquilo lá não existe, nem perto da realidade. E se você pegar um filme mais recente agora, o Rush, que é a história do Hunt e o Lauda, é um filme bem verdadeiro, é um filme bem legal. E eu sei que esse filme teve muita pesquisa por trás e teve... eu não sei o quanto é oficial isso ou não, mas vamos supor, o Lauda ajudou muito nesse filme. Quer dizer, o Lauda assessorou bastante a formatação disso tudo. Então é um filme que fica bem na realidade, entendeu? É um filme que mostra realmente como é o automobilismo e como acontecem os casos e todas essas coisas. Não é um filme fantasioso. E acho que essa é uma grande diferença. E acho que o Valtinho vai ser um ponto forte nisso. Você conhece o Walter Salles? Conheço bastante ele. Conheço bastante porque teve uma época que ele correu de kart, participou bastante tempo com a gente. Depois ele foi para a parte do cinema, aí a gente se distanciou um pouco. Se um dia fosse feito um filme sobre o Ayrton, o que você acha dele dirigir? Eu acho que, além dele ser um cineasta que acho que dispensa comentários, ele participou dessa parte, uma parte inclusive, entendeu? Não? Como piloto, ele conheceu a Ayrton também. E como piloto principalmente, porque além de tudo ele foi um grande piloto. O Valtinho, né? Então você acha que ele é o cara certo então para poder dirigir o filme? Eu acho que
Se eu tivesse que escolher, se dependesse de mim, sem dúvida nenhuma, a primeira pessoa que eu tentaria contratar seria ele, né? Sem dúvida nenhuma. Para encerrar, você chegou a conhecer o Walter Salles? Moreira Salles. Você lembra dele correndo kart lá no Rio? Lembro, meu pai fazia motor pra ele. Você lembra dele? Lembro. Não. Lembro. Não convivi com ele. Não, mas se eu vi ele andando. Ele é um cara que andava bem. Corria no Rio, eu não sei se andou com o Toninho da Mata. Isso. Ele era um cara que andava bem. Eu acho que ele correu, ele conhece kart, né? Mas quando o cara conhece é mais fácil. Que nem a gente falou hoje, eu andei de kart. Hoje para mim construir kart é mais fácil do que era para o meu pai, porque meu pai não andava. Então, o cara fazer um filme de kart e ele andou de kart, ele conhece filme e conhece kart, eu acredito que é mais fácil. Mas eu falo mais pelo conhecimento de linguagem, porque ele conhece tanto a linguagem. Sim, sim. Você concorda que... Não, concordo que ele de repente seja o cara ideal para poder fazer, porque conhece as duas línguas, né? Não, mas ele é um cara que conhece corrida. Independente de ele andar bem ou não, ele sabe onde é que quais são as coisas interessantes para até porque é o seguinte, o que me estraga toda vez que eu vejo eventos de corrida, filme ou filme de ação que tem algumas cenas, algumas takes assim, que você fala, pô, não é assim. Você sabe que não é assim. Aí você fala, aí murcha o teu, sabe como é que é? Isso. Aí ele faz uma coisa melhor, muito melhor. Valtinho, além de ser um grande diretor de cinema, na minha época foi um dos maiores kartistas que eu conheci. O Valtinho, eu posso dizer a você o seguinte, que eu vi ele começar a correr de kart. E se eu não me engano, não tenho certeza que eu vou te dizer, ele foi campeão carioca, não sei, mas ele indiscutivelmente era um dos melhores pilotos que tinha aqui no Rio de Janeiro, a categoria dele, que era a categoria C, que era abaixo dos pilotos oficiais. E ele corria nessa época junto com Nando Lassance, só com gente boa. Com certeza deve ter corrido contra o Ayrton Senna. E deve ter ganho, porque o Valtinho aqui no Rio era imbatível, ele era fora de série. Além do mais, né? Ele foi um belo piloto de automóvel também, correu muito bem em carros. Ele era imbatível, muito bom. Se um dia fosse feito um filme sobre o Ayrton, você acha que ele seria o diretor? Não tenha dúvida. O melhor diretor, o melhor piloto. Seria uma dupla fantástica. Eu tenho certeza que se levarem um projeto bem feito, bonito, com o conhecimento dele, que ele conhece automobilismo, conhece karting, ele faria uma montagem de um filme muito especial. O top do cinema e o top do automobilismo. Eu conheço muito o Valtinho. Quando eu tinha o meu linha de chegada no Sport TV, ele participou algumas vezes e é uma delícia falar com ele sobre automobilismo, porque o cara que conhece o que ele conhece de cinema e entender o que ele entende de automobilismo, que correu e se pudesse estava correndo até hoje, que é a coisa que ele mais gosta. Então eu acho que é um cara que tem a ver com as duas coisas. Ele é o cara certo então para dirigir o filme do Ayrton? É o cara certo. É o cara certo. É o cara, um diretor consagrado, né, como diretor, consagrado no cinema e que entende daquilo que ele tem que falar para contar a vida de um ídolo como o Senna. Porque o Valtinho, para quem não sabe, recentemente participou de um grupo, do qual eu fazia parte também, em reuniões sigilosas na Petrobras, para a criação de uma categoria Fórmula 4 aqui no Brasil. Ele foi chamado exatamente porque ele era o cara que conhecia melhor esse negócio e saberia de que forma expor isso como a categoria que a gente precisa, né? Aquela categoria de monoposto que falta no Brasil. Conheço o Walter Salles desde que ele era muito garoto,
corria de kart no velho cartódromo do motel, no que hoje é a Avenida Alvorada, na Barra da Tijuca. Abelardo Bueno. Abelardo Bueno, conheço há muito, muito tempo. O que você acha dele dirigir o filme sobre o Ayrton Senna? Você acha que ele é o cara certo para dirigir esse filme? Eu não consigo pensar numa pessoa mais indicada. Ele, como cineasta, é mais do que consagrado. E tem uma qualidade sine qua non, que é de conhecer intimamente o automobilismo. Ele conhece tudo, ele já foi piloto, ele já correu no Brasil, na Europa, já correu de kart. E, sem dúvida, acompanhou também, passo a passo, a carreira do Senna, inclusive na época do kart. Você conhece o Walter Salles? Conheço, sim. Eu já até admiro muito o trabalho dele, pela atuação como diretor de cinema, né? E também ele já participou de corridas aí na Porsche Cup. Eu tive algum contato com ele também. Se um dia fosse feito um filme sobre o Ayrton, o que você acha dele dirigir? É o melhor diretor de cinema que a gente tem no país e é ligado ao automobilismo. Com certeza, se eu pudesse escolher, seria ele mesmo, porque pela trajetória dele e pela personalidade como diretor dele, eu acho que ele faria um trabalho excelente, com certeza. E ele entende de corridas também, porque ele gosta, ele admira, com certeza ele também é fã do Ayrton, né? Vamos lá, Formigão, você conheceu o Walter Salles? Conhecia assim de nome, né? De corridas que ele correu, inclusive com o Ricardo Rossetti, se não me engano, algumas corridas de endurance e tudo. E já tive a oportunidade de cumprimentá-lo, de falar oi e tal, mas nunca tive assim maiores contatos, né? Se um dia fosse feito um filme sobre Ayrton, o que você acha dele dirigir o filme? Puta, eu acho fantástico. Por quê? Porque eu acho que ele é dos diretores de cinema brasileiro mais capacitados que existe e está entre os mais renomados do mundo, né? Já que ele inclusive foi candidato ao Oscar, né? No filme Central Park, né? Central do Brasil. Central do Brasil, desculpa. Imagina, estou viajando. Central do Brasil. E inclusive eu vi o filme, eu vi todos os filmes dele e os filmes importantes brasileiros eu procuro ver e tudo. E é um filme excepcional, não é que ele foi porque indicaram, né? É porque realmente o filme é impressionante. Você acha que ele, por ele conhecer automobilismo e fazer um filme sobre o Ayrton, você acha que dá? Eu acho que tem tudo a ver, porque além da capacidade dele, do talento, do reconhecimento que ele já tem, que ele já fez, ele também ser piloto, gostar de automobilismo, tem tudo a ver nessa engrenagem no sentido de aproveitar a melhor forma possível de se fazer um filme sobre o Ayrton, né? Com certeza. Bom, quando você me faz essa pergunta, eu preciso te perguntar qual... Eu é que preciso te perguntar qual dos dois. Eu conheço o Valtinho, kartista e automobilista, e o Valtinho, diretor de cinema, né? Até porque eu sou um fã de cinema. Eu acho que poucas pessoas assistem tantos filmes e tantas séries como eu. O Valtinho, automobilista e kartista, para mim, dispensa comentários. Eu acho que as vitórias dele no kart e depois o que ele fez só pilotando na GT3, só guiando na GT3, um Ford GT, eu acho que já o qualifica como um ótimo piloto. E os resultados dele estão aí, que não me deixam mentir. Então, conheço sim, e aliás sou fã dos dois por tudo que ele fez, né? O que eu vou falar de um diretor de cinema que fez Central do Brasil com a Fernanda Montenegro, que fez Abril Despedaçado com o Santoro, que aliás é um trabalho de primeira do Rodrigo, hein? Fantástico. Diário de Motocicleta com o Gael, Dark Water com a maravilhosa Jennifer Connelly, enfim, Linha de Passe, além do fantástico On the Road, né, do Kerouac. Não tem muito o que falar. Agora, eu fico aqui imaginando um filme sobre a vida do Ayrton Senna dirigido pelo Valtinho. Tem tudo a ver.
Até porque num filme técnico como esse, bom, quem viu James Hunt e Niki Lauda, quem viu Grand Prix lá atrás, enfim, esses filmes exigem não só uma técnica, porque não adianta você ter 4 ou 5 consultores te dando... A sensibilidade é do diretor de colocar essa cena aqui, aquela cena lá. E o Valtinho tem isso, porque ele viveu e vive isso. Então eu acho que seria maravilhoso, eu acho que seria a pessoa indicada. E a partir de agora, imaginar um filme com a vida do Ayrton Senna, dirigido pelo Valtinho, só me resta torcer muito. Boa sorte para nós. Oi pessoal, eu sou o Sérgio Maurício, eu sou jornalista, eu trabalho no Sport TV, sou narrador esportivo, narro as provas de Fórmula 1 do Sport TV há 20 anos, narro as provas da Stock Car há aproximadamente uns 16 anos. E eu quero dizer, primeiro, que eu não conheço pessoalmente o Walter Salles, mas eu admiro demais o seu trabalho como diretor, independente de se ele estiver fazendo qualquer tipo de direção, seja ela artística, seja direção de cinema. Eu acho ele um excepcional diretor e acho a pessoa mais recomendada para poder dirigir um filme sobre Ayrton Senna, porque ele tem conhecimento de causa dupla, né? Ele tem conhecimento de causa dupla, ele conhece não só a parte artística, a parte do cinema, né? Ele é um cineasta, né? Mas ele é um piloto, né? Ele é uma pessoa ligada ao automobilismo desde muito jovem, né? Ele andou de kart, fez, enfim, a sua carreira amadora, né, no automobilismo. Então eu acho que ele é a pessoa que pode unir exatamente o ponto certo para se fazer um filme sobre o maior ídolo que o Brasil já teve. E é, para mim, muito gratificante dizer isso, que eu estou atrás de uma foto de outro ídolo aqui, de uma pintura de outro ídolo, que é o Nelson Piquet. São os 2 tricampeões que eu sou simplesmente apaixonado e sou, talvez, jornalista esportivo especializado em automobilismo por causa dele e do Ayrton. Então eu peço que o Walter Salles seja o diretor, porque eu tenho certeza que ele vai fazer um trabalho maravilhoso. Tá ligado? Se você conhece o Walter Salles. Eu conheço, o Walter Salles correu de kart comigo nos anos 75, 76. Depois eu tive o privilégio de reencontrá-lo aí na GT3. Sei das façanhas dele pro lado do cinema, um cara sensacional, uma pessoa super capacitada, educadíssimo. O Roberto Aranha, sempre encontro com ele de vez em quando nas corridas de Fórmula 3, sempre pergunto do Valtinho. Valtinho é o nosso carioca querido. Se um dia fosse feito um filme sobre o Ayrton, o que você acha dele dirigir e por quê? Ah, sem dúvida, pô, não tem outra pessoa melhor para isso. Imagina, ele ganhou um prêmio de cinema há uns anos atrás. Ele conhece automobilismo como poucos, já foi piloto, tem toda a qualidade de um diretor de cinema, de diretor de filme que você possa imaginar. Não tem outro que, sei lá, eu não conheço aí os outros produtores, mas não tem outro indicado a não ser ele, entendeu? Porque ele foi piloto, ele correu, ele sabe como se comporta um carro na pista, se sai de frente, se sai de traseira, o acerto do carro, a adrenalina do piloto. Ele é o cara indicado, não tem outro.